Olá, antes de começarmos nossa viagem no tempo, eu queria te pedir uma coisinha. Se você gosta de desvendar os mistérios do passado, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma curiosidade incrível sobre a nossa história. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos lá. Imagina só, Idade Média. Um homem comum, sem nome, sem história, é jogado numa cela escura, mas em vez de ser esquecido, ele se torna um herói. Milhares de pessoas começam a acreditar que ele é um santo e que realiza milagres de dentro da prisão. Parece roteiro de filme, né? Mas essa história revela um fenômeno fascinante e muito real daquela época. A criação de santos pela fé do povo, muitas vezes sem qualquer aprovação da igreja. Naqueles tempos difíceis, marcados por guerras constantes, fome e doenças devastadoras como a peste, as pessoas estavam desesperadas por um pingo de esperança. Elas buscavam sinais divinos em todos os lugares e, surpreendentemente, até mesmo nas prisões. A prisão, um lugar de sofrimento e desespero, começou a ser vista de uma forma diferente. Para muitos, era um espaço de purificação, um verdadeiro calvário. A ideia era simples, mas poderosa. Sofrer injustamente aproximava a pessoa de Cristo. A dor, o silêncio e a resignação de um prisioneiro eram interpretados não como fraqueza, mas como sinais de uma força espiritual imensa, de uma santidade escondida. Em várias cidades da Europa, existem registros de prisioneiros anônimos que, de repente, viraram objeto de devoção. Como isso acontecia? Geralmente, tudo começava com um boato. Alguém afirmava ter sido curado de uma doença depois de rezar pelo prisioneiro. Outra pessoa dizia que foi protegida de um perigo iminente. Bastava um único testemunho para que a fama se espalhasse como fogo em palha seca. As notícias voavam de boca em boca, de vilarejo em vilarejo. Logo, o que era um simples preso se transformava em um santo da prisão. O mais curioso é que o prisioneiro em si não fazia absolutamente nada para ganhar essa fama. Na maioria das vezes, ele era apenas uma vítima do sistema. Um homem pobre, sem dinheiro para pagar um advogado, sem conexões para conseguir um julgamento justo. Alguém que foi simplesmente esquecido pelas autoridades. Ele não pregava, não fazia profecias. Ele apenas suportava sua condição com uma dignidade silenciosa. Mas para o povo, esse silêncio era uma oração. A sua dor era uma prova de fé. Aquele homem não estava preso por um crime qualquer. Ele estava sendo testado por Deus, e sua resistência era a prova de sua santidade. Com o crescimento da devoção, as prisões começaram a virar pontos turísticos inusitados. As pessoas iam em peregrinação até as celas, levando velas, flores e oferendas. Elas criavam relíquias improvisadas, como pedaços de pano que teriam tocado o santo, ou até mesmo fios de seu cabelo. Elas se ajoelhavam do lado de fora das grades e rezavam, pedindo milagres e proteção. E os guardas da prisão? Bom, eles, muitas vezes, permitiam essa aproximação. Alguns talvez acreditassem genuinamente na santidade do prisioneiro. Outros, por medo da fúria popular, preferiam não interferir. E havia também aqueles que viam uma oportunidade de lucro, cobrando uma pequena taxa para permitir que os devotos chegassem mais perto. Claro que as autoridades não ficavam nada felizes com essa situação. Tanto o governo local quanto a própria igreja viam esses cultos populares com muita desconfiança. Para os governantes, era um risco. Se o povo acreditava que um prisioneiro era um santo injustiçado, isso poderia minar a autoridade do sistema judicial e até mesmo causar revoltas. E se o santo fosse de fato inocente, a devoção popular estaria expondo um erro grave das autoridades. Então, em muitos casos, eles tentaram proibir as visitas e reprimir o culto, mas raramente conseguiam. A fé do povo era mais forte do que qualquer decreto. E mesmo após a morte do prisioneiro, a devoção não acabava. Pelo contrário, muitas vezes ela se intensificava. O túmulo, mesmo que fosse uma cova simples e sem identificação, se transformava em um local sagrado de peregrinação. As pessoas continuavam a visitar, a deixar flores
e a contar histórias de novos milagres que teriam acontecido após a morte do santo. A memória dele era mantida viva através dessas narrativas, que passavam de geração em geração. Ele se tornava uma lenda local, um protetor espiritual da comunidade. A Igreja Católica, por sua vez, raramente reconhecia oficialmente esses santos populares. O processo de canonização era, e ainda é, extremamente longo, burocrático e rigoroso. Exige provas concretas de milagres, uma vida de virtudes heróicas e uma investigação detalhada. Um prisioneiro anônimo cuja história era baseada em rumores não tinha a menor chance de passar por esse processo. Mas, para o povo da Idade Média, o selo de aprovação do Vaticano não importava nem um pouco. A fé deles não dependia de um documento oficial. Para eles, o santo já era real. O reconhecimento vinha do coração da comunidade, e isso era o que realmente contava. Essa história fascinante nos mostra uma faceta diferente da espiritualidade medieval. Ela nos ensina que naquela época, a santidade não era um privilégio exclusivo de papas, bispos ou fundadores de ordens religiosas. Ela podia brotar do lugar mais improvável, do sofrimento silencioso e anônimo de uma pessoa comum. O homem esquecido atrás das grades podia se transformar em um poderoso símbolo de esperança coletiva. Não porque ele escolheu ser santo, mas porque, em tempos de profunda escuridão e desespero, o povo precisava desesperadamente acreditar que a luz divina podia brilhar até mesmo nos cantos mais sombrios do mundo. Eles precisavam acreditar que mesmo dentro de uma prisão, Deus ainda estava presente e podia operar maravilhas. Essa é a força da fé popular. Ela cria seus próprios heróis, seus próprios símbolos, suas próprias fontes de consolo. E nos lembra que ao longo da história, a necessidade humana de encontrar esperança sempre foi uma força poderosa e transformadora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado dessa história tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar seu comentário dizendo o que achou e, claro, de se inscrever para mais viagens incríveis pelo nosso passado. Um grande abraço e até a próxima.